Olá, buscador da longevidade saudável. Você já sabe, já tem certeza que pode conquistar uma saúde durante muitos e muitos anos, avançando na idade e mantendo a energia e a produtividade. Você também sabe que não adianta querer atingir idades avançadas sem saber o que você põe para dentro do corpo, sem controlar sua nutrição. Hoje nós temos aqui um grande especialista em nutrição, talvez o maior do Brasil, e que eu tenho a honra de tê-lo como amigo, o Gabriel Carvalho. Foi ele que trouxe a nutrição funcional para o Brasil. Antes dele de trazer essa especialidade ao Brasil, a nutrição era muito ultrapassada. Então vamos ver o que ele tem a dizer para nós que queremos conquistar a longevidade saudável. Obrigado, Gabriel, pela tua gentileza mais uma vez em participar desse programa, desse evento, trazendo esses conhecimentos que para nós são fundamentais de buscar saúde e longevidade. Eu agradeço a introdução e posso dizer da mesma forma, fico feliz de te ter como amigo e ter um conterrâneo aqui que fala de forma tão avançada e tão adequada sobre medicina, sobre saúde de uma forma global. Fico feliz de estar podendo dar minha contribuição também aqui para os que estão assistindo essa apresentação. Então vamos começar por uma questão que é uma dúvida minha. Todo mundo sabe que comer mal abrevia a vida, gera doenças e abrevia a vida. Mas uma dúvida que eu tenho, se eu comer bem, eu posso aumentar a vida? Eu posso expandir a longevidade? Perfeito, ótima pergunta. O comer bem, ele é sempre relativo ao comer mal, né? Então, tu vai comparar com o quê? Comer bem aumenta a expectativa de vida, né? Então, o que a gente, comparando com alguém que comia de um outro jeito, ou seja, comia pior, ou seja, tudo aquilo que está aquém do teu máximo ideal de alimentação vai te abreviar a vida, vai te encurtar o número de anos de vida e o número de anos de vida saudável. São dois pontos. Um é a quantidade de anos vividos e outro é o número de anos com saúde máxima. Esses dois elementos estão sim associados à tua qualidade alimentar e à tua qualidade de vida como um todo. Todo mundo diz assim, é preciso comer bem, é preciso ter uma alimentação saudável. Daí a gente começa a pesquisar e vê que existe vários tipos de alimentação saudável. Gabriel, conta para nós qual é a definição e quais são os critérios que você considera uma alimentação saudável. Acho que isso é muito importante, tá? Esse ponto foi o ponto que me levou a estudar nutrição funcional e estudar a interpretação ideal dos exames laboratoriais. Uma coisa é indissociável da outra. Eu só consigo saber que uma alimentação é ideal para mim quando eu olho a minha bioquímica, olho para as minhas células e entendo o que elas estão dizendo para mim. Ou seja, eu não posso te dizer a minha opinião sobre o que é uma alimentação ideal. A única opinião que tem que ser respeitada é a opinião do que as minhas células estão dizendo. Então, uma vez que o paciente chega com um padrão alimentar, eu vou avaliar ele e esse paciente, eu vou olhar, os exames desse paciente perguntando para as células dele o que elas acham desse hábito e do conjunto de hábitos de vida desse indivíduo. E aí eu vou saber se aquilo está ótimo ou não. Eu posso te dar regras gerais, sim, do que é uma ótima alimentação, do que na média funciona para a maioria. Porque cada pessoa é geneticamente única e por isso tem um conjunto único de alimentos, de nutrientes que vão ser perfeitos para si. Mas também eu preciso dizer que é possível que uma pessoa tenha dois padrões que funcionem muito bem para a sua saúde e que vão levar a um destino ótimo em termos de números de anos vividos e também de número de anos vividos com qualidade, com saúde. Então, voltando à mesma pergunta ainda, eu quero esclarecer a todos vocês
que o Gabriel de Carvalho é talvez o maior estudioso de exames de saúde ideais, que é diferente do exame de saúde normal. O exame de saúde ideal é aquele que a gente tem, os níveis que a gente tem, quando está na ponta dos cascos, na melhor fase da vida. Então, para isso, é um entendimento individualizado, como ele disse. Mas voltando à pergunta generalizada, porque as pessoas aqui dizem assim, tá, mas eu não estou lá no Porto Alegre, não estou consultando com o doutor Gabriel, o Gabriel ele forma profissionais de saúde para interpretar, eu não tenho nenhum profissional formado pelo Gabriel aqui, como é que eu posso saber, em linhas gerais, como tu dissesse, o que é alimentação saudável? Vamos lá. O primeiro ponto que eu considero fundamental para uma alimentação ser considerada saudável, ela deve ser livre dos alimentos os quais a pessoa tem reação alérgica, tá? Então esse é o primeiro nível da individualidade. É o primeiro e o mais importante de todos. Eu costumo começar com o seguinte exemplo. O que eu, Gabriel, comeria se eu tivesse morrendo de fome num lugar lá que não tem nada para comer, exceto, digamos, batatas fritas ou um sanduíche de pão integral, um pão integral preto com queijinho branco, né, com saladas, com alface e tomate. Eu escolheria a batata frita. Por quê? Porque eu tenho uma sensibilidade muito forte ao glúten daquele pão integral e às proteínas lácteas. Mas por que, Gabriel? A batata frita é uma fritura e ela vai me inflamar o meu corpo. Só que isso leva 6 horas, 4 horas, 6 horas e aquilo vai embora. O alimento que eu tenho sensibilidade, como a proteína láctea ou o glúten, vai levar 3 a 4 dias para essa reação inflamatória sumir do meu corpo. Então, no momento que eu tenho uma sensibilidade a um alimento, gente, esse é o primeiro alimento que tem que ser evitado. Depois, no segundo nível, a gente vai para os junk foods. Tá? Então, não adianta eu comer todos os dias pãozinho integral 100% orgânico, lindo, se tu tem sensibilidade ao glúten. Tu entendeu o que eu quero dizer agora? Não adianta eu tomar leite de vaca orgânica alimentada com ração orgânica tratada com homeopatia, se tu tem alergia à proteína do leite de vaca. Então não adianta, isso não vai resolver. Então a primeira coisa tem que se descobrir isso. E, como uma regra geral, a maioria das pessoas reage às proteínas do leite de vaca e um bom percentual, não sei se metade, 40%, reage ao glúten, em especial ao glúten cheio de agrotóxicos, refinado, como é usado regularmente. Se você come um pão fermentado, naturalmente, orgânico, é outros 500 que talvez esteja tudo bem, tá? Então, assim, primeira coisa é eliminar esses 2 grupos de alimentos da sua alimentação que não fazem falta para ninguém. Se eu comer talvez de vez em quando, talvez não tenha problema. Mas vejam que aqui eu não estou tratando uma pessoa, estou dando uma dica para milhares seguirem. Então isso sempre sai do grau de personalização, que é o que faz a nutrição funcional. Bom, daí abaixo a gente tem que ter uma grande riqueza de produtos vegetais. Isso é extremamente importante. A quantidade de verduras, frutas e legumes consumidas ao dia é fundamental. Isso tem inúmeros estudos mostrando que aumenta o número de anos vividos, diminui a incidência de câncer, de doenças cardiovasculares, de demência, tá? Então, frutas, verduras, legumes, isso tem que somar no mínimo meio quilo por dia, meio quilo, 500 gramas, e alguns estudos chegando a 600, 700, alguns falando 900 gramas ao dia, é quase linear, né? É quase um aumento de vida e de saúde linear. Né? Se tu pegar o Japão, que é um país do mundo que vive muito comparado aos outros, apesar de fumarem absurdamente, comparado também aos outros países do Ocidente, eles têm um consumo de frutas, verduras e legumes que é o dobro em geral de uma média ocidental. Se tu pegar a ilha de Okinawa, que é o lugar que mais vive do Japão, eles comem quase o dobro de frutas, verduras e legumes que a ilha principal do Japão.
Então, se tu pegar as Blue Zones pelo mundo inteiro, a grande ênfase, a grande diferencial é o consumo de frutas, verduras e legumes não refinados, entendeu? De alimentos não processados como um todo. Muitas das Blue Zones também têm consumo de sementes como uma ênfase. Então, o consumo de nozes, de amêndoas, de castanhas, de, sei lá, sementes de girassol, gergelim, todo esse tipo de sementes e frutas oleaginosas. São alimentos que tu pode comer cru, que tu pode comer sem sal, sem processamento. Então, veja só, estou falando de um grande grupo de alimentos consumidos crus, sem processamento, sem nada, que não precisa de ninguém para manipular. Tu praticamente colhe e come. E isso vai perfazer uma quantidade das suas calorias diárias muito grande. Depois tem muito importante os óleos não refinados, e o azeite aí de oliva extra virgem é o grande top em termos de tipos de gorduras a serem utilizadas. E também as carnes são importantes, né? As fontes proteicas, que podem ser, para alguns indivíduos vegetarianos, eu preciso dizer que para algumas pessoas a alimentação vegetariana funciona. Estou pensando na bioquímica que eu analiso dos meus pacientes, não é na minha opinião pessoal, tá? Para outros, precisa de uma alimentação com proteínas de origem animal, sejam ovos, sejam peixes, seja proteínas de aves, tá? Em proporções diferentes, que a gente não tem como dizer. Essas fontes proteicas são muito importantes também. E as pessoas, em geral, fazem errado. Elas concentram muito no almoço e no jantar e não tem nos intervalos, como o café da manhã e lanches. E aí falta aminoácidos nesses momentos e elas perdem músculo. E vocês sabem que músculo é essencial para a longevidade, né? Então, a pessoa com mais massa magra vive mais que a que tem menos massa magra. Inclusive, para sobreviver num hospital, numa UTI, quem tem mais massa magra vive mais. Então, esse ponto é muito importante. Mas o que a gente quer é não ir para o hospital, né? E isso, óbvio, quem tem mais músculo vive mais. Inclusive, em relação ao SARS-CoV-2, a Covid-19, tem estudos que mostram que a sarcopenia, a falta de músculo, é um fator de risco para ter a doença e ter a forma mais grave da doença. Isso já está demonstrado para inúmeros estudos em inúmeras doenças também. Então, esses são os pontos mais importantes: consumir frutas, verduras, legumes, consumir sementes. E aí, como fonte de carbo, eu falei das carnes, preferencialmente as magras, porque as gorduras de origem animal não têm utilidade para o nosso corpo, a não ser dar saciedade, encher o estômago e dar sabor. Porque para a vida não tem utilidade nenhuma, porque o nosso corpo produz a mesma gordura. Entendeu? Não quer dizer que ela faça mal, não é isso. Para algumas pessoas, conforme a genética, até pode gerar algo mais inflamatório, para outras não é esse o ponto central delas, mas como a maioria tem que ter um cuidado com as calorias, pode ser importante isso. Mas, ao mesmo tempo, a gordura da carne dá mais saciedade, então é um equilíbrio que tem que ser visto aí com cada um. Eu acho que o ponto principal a ser agora evitado são os açúcares, são os grãos refinados, são os alimentos processados, industrializados, empacotados, cheios de açúcar e cheios de sal, e cheios de glutamato e cheios de gordura hidrogenada. Né? As pessoas comem grande quantidade de farináceos, de grãos moídos, aditivados com gramas e gramas, e que vão somar no final do ano toneladas de inflamação e de alimentos que criam só desarmonia no nosso metabolismo. O que eu vejo na prática do consultório é que a maioria come muito mais carboidrato do que precisa e muito menos proteína do que precisa. Esse, para mim, é o tônus central na média das pessoas que chegam ao consultório ao longo dos meus 20 anos de carreira clínica, né? Então, eu acho que deu para ter uma ideia global aí do que eu penso. Algumas dúvidas que me ficaram aqui, Gabriel. Quando você fala numa alimentação com bastante verduras, frutas, nós estamos usando os carboidratos bons, raízes, tubérculos e tal. O indivíduo que tem uma insulina alta, ele pode comer esses carboidratos bons?
Essa insulina alta, ela pode ser reduzida tanto quanto pelo aumento da atividade física, se esse indivíduo não fizer, quanto pela restrição de carboidratos. Então a gente vai ver, o indivíduo está com a insulina alta, já está com a atividade física adequada para ele, tem que mexer no carboidrato. O indivíduo está com a insulina alta, já adequou o carboidrato e não está com a atividade física, tem que colocar a atividade física. Obviamente que os dois é o que a gente vai fazer na hora de tratar esse indivíduo. Então, assim, o maior problema para a insulina é o consumo de grãos, muito pior do que as raízes. Eu gosto muito de enfatizar o consumo de batata doce, até do cará, do inhame, até o aipim e a batata inglesa eu prefiro ao começar com os grãos. Quinoa é uma opção interessante também, os feijões acabam sendo fontes de carboidratos mais interessantes. Mas quando a insulina tá alta, o aipim ou mandioca e a batata inglesa são os que devem ficar mais de lado, porque tem uma absorção mais rápida. E a batata doce, o cará e o inhame são as melhores opções, porque são as que não geram um pico de insulina, não exigem insulina, são carboidratos de liberação extremamente lenta. E quando a gente fala de frutas, os sucos de frutas que são o problema violento, né? Aqui ninguém deve tomar suco de fruta, a gente tem que tomar água e comer a fruta, né? E sem ficar naquela noia, aquela paranoia, quero comer sempre a fruta mais doce, a mais doce, a mais doce, que fruta bem doce. Come um morango mais ácido, come uma amora mais ácida, uma carambola mais ácida, a bergamota, tangerina, não precisa ser a mais doce que tem, porque senão você vai estar sempre focalizando nos alimentos mais ricos em frutose. Come a banana um pouco mais verde, a maçã um pouco mais verde, não tão madura, que você vai ter menos frutose, menos pico de insulina, né? Porque essa frutose vai acabar sendo convertida em glicose. A gente quer muitos antioxidantes aí, e isso está presente em todas as frutas também. Então, cuidado com como você escolhe as frutas também. Você falou que as pessoas às vezes não comem proteína nos intervalos das grandes refeições. É importante fazer lanche, comer nos intervalos das grandes refeições? Tudo depende de quanto tempo a pessoa vai fazer de jejum por dia, né? Eu sou um grande indicador e um estimulador que as pessoas pratiquem o jejum. E aí, claro, conforme maior o tempo de jejum, menos tempo sobra para comer e menos refeições ela vai fazer. Numa média, as pessoas funcionam bem com 3 refeições ao dia, às vezes 4, tá? Se a pessoa fizer uma janela de alimentação, digamos, ela fez um jejum de 14 horas, vamos dizer que já é uma meta ousada para muitas pessoas, né? 14 horas, ela sobrou 10 para ela comer. Então ela comeu na hora 0, comeu na hora 3, na 6 e na hora 9. Então vejam só, com 4 refeições, na hora 0, 3, 6 e 9, ela comeu de 3 em 3 horas. É como comer às 8 da manhã, às 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Veja só como ficou bem apertado. Não é comum as pessoas fazerem isso. Comer das 8 às 17 ou 18 horas. Das 8 às 18 são 10 horas. Das 10 da manhã às 20 horas são 10 horas também. A pessoa pode ficar bem com 3 refeições, tá? Mas ela tem que ter a proteína bem distribuída nesses 3 horários, porque senão vai faltar aminoácidos e o que acontece é perda de massa magra nesse momento. Se você ficar 6 horas sem uma boa ingestão de proteínas, de aminoácidos, que é o que compõe a proteína, você vai usar o seu músculo. E aí o que acontece é se você ficou esse intervalo muito longo, você não só não vai sintetizar músculo, como vai perder. Eu vou dar um exemplo. A pessoa acordou em jejum e fez um treino pela manhã, digamos das 9 às 10 e comeu então às 10 horas. Ela fez uma refeição com proteína, ela está num pós-treino, ela precisa de proteína para ajudar na síntese de músculo, ok? Depois chegou pela 1 da tarde, digamos, ela almoçou, certo? 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou digamos que ela foi até as 19 horas, foram 6 horas.
Se ela deixar essas 6 horas sem ingestão proteica, esse fim de tarde não vai favorecer o ganho de massa magra. Ah, Gabriel, mas eu não preciso ganhar massa magra, eu tô grande pra caramba. Eu não sei com quem eu tô falando aqui. Eu posso estar falando com um senhorzinho ou uma senhora que tá louco para ganhar massa magra, ou com alguém que tem 40 quilos de excesso e está com massa magra sobrando. Tem muito gordo, homem em especial, que está com muito músculo, porque passou anos e anos carregando aquela massa gorda. Então, homem, é muito comum ficar com a panturrilha grande, com coxa grande, porque está fazendo levantamento de peso, entre aspas, né? Carregando gordura. Então, veja, eu não sei com quem eu tô falando. Se você tem que emagrecer 30 quilos, talvez você faça o exercício de manhã e não coma nada depois. É um caso. Agora, se você é magro, tem que aumentar a massa, você não pode ficar sem comer depois. E, Gabriel... Vejam que eu tô falando com todo mundo, eu não tô falando com ninguém. Eu não sei como é que você vai aplicar isso. Eu tenho que lhe dar várias ideias para você tentar tirar alguma coisa daí. E, Gabriel, e o risco de alguém comer muita proteína, fazer uma dieta hiperproteica? Tem alguns autores, alguns estudos que dizem que isso prejudica na longevidade. O que você acha? Olha, eu acho que é possível que sim, prejudique, porque existem alguns sinalizadores, né, que vão ser estimulados pela ingestão proteica excessiva. Tudo aquilo que é muito anabólico, o que é anabólico? É que faz construção, que gera construção de tecidos. Na longevidade a gente quer o contrário, a gente quer ligar o que o jejum faz, a gente quer ligar os sistemas de poupança, de economia. O corpo do idoso ele não está em construção, ele está em manutenção. Então, se tu tiver uma alimentação muito calórica, muito proteica, com muita energia que sobre, ou tu vai construir gordura, ou tu vai construir músculo, ou tu vai construir célula tumoral. Então, provavelmente, mas veja bem, porque tem um equilíbrio calórico no final. Se tu comer muita proteína, mas com restrição de calorias, o que acontece? Vejam que os temas são super complexos, da gente chegar numa resposta única, né? Normalmente, eu não quero realmente proteína, se eu fosse calcular uma dieta, eu não vou passar do que 2 gramas por quilo de peso. Mesmo que a pessoa faça bastante exercício, tá? Se você é profissional da saúde, da nutrição, você sabe o que eu estou falando. Provavelmente algo em torno de 1,5, 1,5 gramas de proteína para cada quilo de peso corporal é algo que funcione, na minha opinião, assim, do que eu li, né, nessa área toda. E também uma ingestão de proteica muito grande, ela pode alterar o seu microbioma intestinal. Então, tem que ter cuidado. Você vai precisar de bastante verdura, bastante frutas, muitas saladas para compensar e ter bastante fibras e antioxidantes e polifenóis que são benéficos para o microbioma para compensar esse excesso proteico, né? É uma equação aí. Existe muitos estudos na nutrição funcional, e eu sou muito curioso para saber sobre isso, de alimentos que produzem efeitos positivos no organismo. Então esse é o estudo básico da nutrição funcional. Existem alimentos que favorecem a longevidade? Para a longevidade especificamente, não tem alimentos específicos a serem adicionados, tá? O que tu tem é, conforme o indivíduo, o que vai ser o melhor para ele. Então, se o indivíduo está com selênio baixo e o selênio alto é um biomarcador de longevidade, comer castanhas do Pará vai ser interessante para ter esse padrão encontrado em longevos, que é um selênio acima de X. Depois a gente pode falar de números aqui. Ou se o indivíduo tem um zinco muito baixo e ele não consegue arrumar o seu zinco, consumir alimentos ricos em zinco vão ser interessantes para ele, porque é um padrão encontrado em centenários, um zinco maior, em quem morre menos. Então, não existe assim, tu passa a comer agora gengibre ou cúrcuma e vive mais. Provavelmente os alimentos mais anti-inflamatórios vão estar associados com longevidade. Por quê? Porque a inflamação é uma grande causa de morte. Então, se eu for pensar em alimentos que provavelmente aumentem a longevidade, eu vou pensar em gengibre, eu vou pensar em cúrcuma, eu vou pensar em berries, né, em pequenos frutos, eu vou pensar em castanhas e sementes,
porque são alimentos que têm muitos fitoquímicos e muitos antioxidantes numa pequena concentração, numa grande concentração, numa pequena porção. Então, que provavelmente vão se associar a isso, mas não tem um estudo definitivo que me diga que esse o alimento faz. É o padrão mais que é associado, né, da dieta, do estilo de vida e do resultado final que se chega lá. Tu beliscou um tema que é muito importante e que tu é talvez o primeiro que levantou a bandeira de forma bem intensa sobre isso. Existem exames de sangue que são marcadores de longevidade e que se observa isso muitas décadas antes de chegar nesses fatos. Dá alguns exemplos para as pessoas que estão assistindo. O que é exame de sangue ideal como marcador de longevidade? Perfeito. Eu já estudei, eu sou além de nutricionista, sou farmacêutico bioquímico também, formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estudo esse tema já desde quase depois que eu me formei. Eu me formei em 2006 na faculdade como farmacêutico e desde ali comecei a estudar isso. Em 2010, eu creio que dei minha primeira palestra sobre perfil bioquímico da longevidade, num congresso que eu houve em São Paulo. E nesse congresso, então, eu falei sobre esse assunto e desde lá, então, fazem 11 anos, eu não paro de estudar isso. O valor de referência é um valor populacional. O valor de referência de um exame é o valor do que acontece na população. Não é o valor ótimo, não é o valor desejável, não é o valor que nós devemos ter como meta de vida. Eu vou dar um exemplo. A hemoglobina, que está ali no hemograma, hemoglobina, abaixo de 12 é considerado anemia para mulheres e abaixo de 13 é considerado anemia para homens. Quando a gente vai ver os estudos com centenários, tu não tem centenários em média com 12,1, com 12,2, ou seja, muito próximo da anemia, no caso de mulheres. E tu não tem homens centenários com hemoglobina de 13,1, 13,2, ou seja, muito próximo da anemia. E muito menos anêmicos. Esses já faleceram antes. Então, quando a gente olha os centenários, a gente vê, cara, eles têm um outro padrão, eles estão dentro da referência, sim, mas dentro da referência numa faixa específica, que no caso da hemoglobina é ao redor de 13,5 para cima. 13,5, 14, 14,5. Aqueles que estão de 13,5 a 13 tem mais risco de morte, os que estão de 13 a 12,5, mais risco de 12,5 a 12, mais risco, e abaixo de 12, mais risco ainda. Então, todo exame que você olha ali uma faixa X, Y, Z, que vai de tanto a tanto, ele na verdade poderia ser subdividido em outras faixas ali dentro, que estão relacionadas a um risco baixo, muito baixo, baixo, médio, médio, alto, e em geral acima daquilo que é muito alto risco de morte, da doença ou do problema, né? Então, vou dar alguns exemplos numéricos aqui, de alguns exames já dei da hemoglobina. Vamos para um outro marcador que todo mundo tem em casa, que está no hemograma, que são os leucócitos. Você vai olhar ali, tem leucócitos no seu hemograma. O laboratório vai dizer que é normal qualquer coisa de 4.000 a 10.000, ou até 12.000 alguns colocam. Alguns não colocam valor nenhum ao lado, mas a maioria considera normal de 4.000 a 10.000. Acima de 6.500 está associado à morte precoce, em especial cardiovascular, mas também câncer e morte por todas as causas. Então, o que acontece com isso? Se tu olhou um exame teu e está em 7.000, não tem problema. Agora, se tu olhou todos os teus últimos exames dos últimos 5 anos, 10 anos, e está sempre acima de 6.500, isso é um mau sinal. Sinal que você não está envelhecendo da forma adequada. Será sinal que os teus hábitos não estão de acordo com os teus genes. Sinal que tu não está tratando os teus genes da forma que eles precisam ser tratados. É isso que significa. Você está inflamado, está com uma chance de morte aumentada. Então, aqueles indivíduos com menos de 6.500 ou até 5.700, segundo alguns outros estudos, morrem menos do coração, têm menos AVC, têm menos hipertensão, menos câncer e vivem mais. A gente pode ir também para um outro índice, também no hemograma, que ninguém olha,
que é o RDW. Só essas 3 letrinhas, letra R, letra D e letra W. E ali você vai ter em geral 12, 13, 14 e 15. O normal é de 11 a 15. Só que quem tem 15 morre mais quem tem 14, mais e mais cedo. Quem tem 14 mais quem tem 13, mais quem tem 12 ou quem tem 11. É quase linear, tem uns estudos que é quase uma linha, faz uma leve curva assim. Quanto maior a chance de mortalidade nos 15 a 20 anos seguintes. Então, tu não vai achar um centenário que com 60 anos ou com 50 estava com RDW de 14,5 ou 15. Esse é o ponto. O cara que chegou aos 100 anos, ele pode estar com 100 anos com 15. Porque ele está quase morrendo, digamos assim. Mas quando ele tinha 70, ele não tinha 15, ele estava ótimo, ele estava ali em 13. Ou em 12,5. Ou em 12. Então esse conjunto que tu começa a olhar e tu vai ver, pô, o cara que está hoje, chegou aos 100 anos, como que ele era aos 60? Como que ele era aos 70? Quanto ele tinha de hemoglobina, quanto ele tinha de leucócito, quanto ele tinha de RDW, quanto que era o HDL, quanto que era a gama-GT, quanto que era a sedimentação, quanto que ficam as transaminases, quanto que era o zinco, o selênio. Então o zinco em geral acima de 95, o selênio de 120 a 150, a proteína C reativa abaixo de 1 miligrama por litro. A gama-GT, em geral, nunca mais do que 25, em geral na faixa de 20, 15 a 20. Então, tu vai olhando esse padrão, a sedimentação não passa de 10, pode ser 8 ou menos, ou VSG, ou VHS, ou eritrosedimentação, são vários nomes usados no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Então, você vai vendo esses padrões, tu constrói um perfil bioquímico para a longevidade. Tu vai ver que quem tem cobre muito alto morre antes, quem tem cobre lá de 120, 140, 150, morre mais cedo. Quem tem ferritina muito alta, acima de 300, morre antes com certeza. Mas quem tem ferritina muito baixa, abaixo de 50, também não é bom. Então eu não quero muito baixa, nem muito alta. Eu posso ficar ali de 100 a 200 em geral, que é uma faixa ótima. Então eu vou olhando os diversos exames, por exemplo, vitamina B12. Eu quero uma vitamina B12 acima de 500, mas não quero ela acima de 1000. As pessoas que tinham acima de 1000, muitas, dali a 1 ano ou 2, estavam com um câncer. Mas não foi porque elas suplementaram B12, foi porque elas tinham um problema metabólico já e começando lá na sua medula óssea, no seu fígado, que fazia com que saísse B12 para o sangue. E aí acabou que depois desenvolveram um câncer. Ou quem tinha um ácido fólico em geral abaixo de 10 também morreu muito mais. Ou quem tinha uma homocisteína acima de 10 também morreu mais. Até acima de 9, segundo alguns autores. Né? Então vai aumentando gradualmente. A sua glicose de jejum, se ela for acima de 100, você está péssimo. Próximo de 100 já não é tão bom. A gente quer em geral que fique abaixo de 95, com uma insulina ótima, porque tem gente que está com a glicose de 90, mas está com a insulina lá em cima. A gente quer uma insulina em geral até 6. Então, é um conjunto, é um painel, é um perfil bioquímico para a longevidade. Tu vai olhando e tu vai sabendo o que tu tem que fazer com o paciente. Tu vê o paratormônio, que é o PTH. É um hormônio que está associado ao metabolismo da vitamina D. Então, a vitamina D ótima tem que ser no mínimo dos mínimos 40, o ano inteiro, mesmo no inverno. 50 a 60 seria a faixa ideal para todo mundo em termos de prevenção e longevidade. E com isso o PTH fica abaixo de 40, porque um regula o outro, quer dizer, o PTH regula a vitamina D, o PTH, vamos dizer assim, um regula o outro. Então, a gente vai olhando o conjunto e tu vai sabendo onde é que tem que fazer a interferência do teu paciente, para tu saber que o que tu está fazendo vai dar certo. O que eu trouxe com a nutrição funcional é previsibilidade, é controle. Eu vou comer agora mais frutas e vou viver mais. De repente, tu já está comendo fruta suficiente. Tu precisa daquele outro alimento lá que vai regular esse ponto aqui, que vai ajustar o que falta na tua célula. Porque eu sempre digo, gente,
o nutriente mais importante é aquele que está faltando. O mais importante é o que falta. Existe na célula a lei do mínimo. Lei do mínimo. O mais importante é o que falta. Não adianta ter um excesso de um e não ter os outros. É sinergismo. A célula, tudo trabalha em equipe no teu corpo. Tudo trabalha em grupo. Não adianta ter só um monte de vitamina D e não ter vitamina K, não ter vitamina A, não ter vitamina E. Não adianta ter um monte de vitamina C e não ter o zinco, o selênio, o cobre, o manganês e assim por diante. Brilhante, Gabriel. Como sempre, brilhante. Tenho certeza que vocês estão adorando isso, mas nós já estamos aqui com um monte de tempo, já passou dos 30 minutos há muito tempo, mas não tinha como interromper esse grande número de informações. O que você precisa é aquilo que nós já conversamos em outros momentos. Continuar estudando, pesquisando. O Gabriel tem um canal no YouTube cheio de informação. Se você assistir aquilo ali, você vai ter aulas magníficas. É lá que eu aprendo muito do que eu sei com o Gabriel. Então, pesquise, estude, busque informações e principalmente aplique na sua vida. Tenho certeza que vocês gostaram dessa palestra e espero que vocês apliquem muito do que o Gabriel falou. Obrigado para todos vocês. E, Gabriel, para ti, um grande abraço especial e, novamente, obrigado pela tua gentileza em participar desse nosso evento aqui. A verdade é minha, a gente está aqui.